Pessoal, o tema do vídeo de hoje, então, são as principais funções da atmosfera, né? Qual é o objetivo desse vídeo? É mostrar aí a importância dessa camada para a sobrevivência, né? Para a existência de vida aí no nosso planeta, tá? A atmosfera, no primeiro momento, vocês devem assistir o vídeo que eu fiz aí sobre camadas atmosféricas, né? E aí vocês vão perceber que ela é formada por várias camadas, pela troposfera, que é onde ocorrem os fenômenos climáticos, a estratosfera, ali na sua divisão ali tem a camada de ozônio, né? Na divisão com a mesosfera. Depois nós temos a termosfera e obviamente, a nossa última exosfera, tá? A atmosfera, então, ela tem um processo de formação que é interessante, né? Porque quando você vai observar e analisar aí as variações de temperatura, cada camada apresenta aí características específicas no que se refere à temperatura, tá? Mas qual é a principal função da atmosfera aí no nosso planeta? Bom, em um primeiro momento ela impede aí que os fragmentos espaciais eles atinjam a superfície do nosso planeta. Então, quando eles entram, né, esses fragmentos espaciais, eles entram na nossa atmosfera, eles vão sofrer o atrito ali com o ar e eles vão entrar em processo de combustão e aí eles não vão causar aí grandes danos quando eles entram aí dentro da nossa atmosfera. Tá? Em razão da velocidade, como eu havia falado, e o impacto que essa velocidade causaria se não tivéssemos a atmosfera, os danos seriam muito grandes, muito maiores. Tá? Dá para a gente dizer que quando esses fragmentos eles entram na nossa atmosfera, essas partículas elas vão ser pulverizadas aí pela ação do calor, né? Como eu havia falado antes, levando à combustão esses fragmentos. Tá? Uma outra característica interessante que quando a gente acaba falando sobre isso, é que na mesosfera é que vai ocorrer aí a destruição dessas partículas. Tá? Então é importante lembrar desse aspecto sempre. Tá? Os meteoros muitas vezes são os que acabam sofrendo esse processo de fragmentação, não entram diretamente no nosso planeta e obviamente não causam um impacto direto aí também na nossa superfície. Se não tivéssemos essa resistência fornecida pela atmosfera, obviamente que o impacto desses meteoros seria muito grande, gerando grandes ondas aí, de dissipação de energia com grande processo de destruição também. Além dos meteoros, a energia que vem do Sol para dentro do nosso planeta também é barrada pela atmosfera. Tá? Vale lembrar aqui que nós temos na atmosfera a nossa camada de ozônio. Tá? Então, esses raios solares eles são filtrados pela camada de ozônio. Então, é importante perceber aí que a atmosfera também tem um papel muito, digamos assim, muito grande do ponto de vista de bloqueio dos raios solares. Além de proteger aí a nossa superfície da radiação, ela mantém também a temperatura do nosso planeta estável. Nesse sentido, dá para a gente dizer que a atmosfera ela pode ser aí comparada a um manto protetor aí, digamos assim, do nosso planeta. Tá? Ou seja, ela retém parte da energia recebida durante o dia, presa aí dentro do nosso planeta, fazendo com que a amplitude térmica, que é a diferença entre a maior e a menor temperatura, acabe se mantendo relativamente estável. Obviamente que dentro do nosso planeta essa amplitude térmica ela vai variar aí de acordo com alguns fatores do clima, por exemplo, a altitude, a latitude, podem aí causar aí variações de temperatura. Mas a nossa atmosfera, então, ela é como se fosse um manto de proteção do nosso planeta que mantém aí, diga-se de passagem, as temperaturas relativamente estáveis. Tá? Sem a dinâmica atmosférica no nosso planeta, basicamente o que nós teríamos? Não somente os dias seriam insuportavelmente quentes, como as noites seriam congelantes. É como se fosse em um deserto. Por exemplo, uma região desértica, você tem um processo ali de amplitude térmica muito grande. Durante o dia é muito quente, durante a noite é extremamente frio, por um processo aí que a gente vai
compreender a partir do momento em que você analisa aí os fatores do clima também. A continentalidade é um fator que implica, né, em um processo gerador de grande amplitude térmica aí nos desertos. Por exemplo, a areia ela absorve calor muito rápido e perde esse calor muito rápido também. Tá? Assim, se dá o processo de absorção e aquecimento durante o dia e o processo de perda de calor e resfriamento durante a noite. Então, a atmosfera ela é responsável por esse processo que a gente também conhece como aquecimento global, né? Que nada mais é do que um processo natural que vem sendo acelerado pela ação humana. Então, quando a gente fala de atmosfera, a gente tem que entender que ela é extremamente importante. Primeiro porque ela causa esse processo de degradação aí de qualquer fragmento espacial que poderia entrar aí no nosso planeta, né? Levando à combustão pelo próprio atrito, né? Gerado aí pelo contato com a nossa atmosfera. Outra questão importante é a da camada de ozônio, que é responsável pela filtragem aí dos raios UVC, UVA e UVB, né? Então esses raios solares eles são aí bastante prejudiciais. Os raios UVC são 100% filtrados, lembrando que esses raios UVC eles são utilizados inclusive para esterilizar aparelhos cirúrgicos, equipamentos cirúrgicos, né? O que significa que se eles entrassem diretamente dentro da nossa atmosfera, eles trariam problemas bem graves aí para as plantas, para os animais e para nós mesmos, seres humanos. Os raios UVB e UVA acabam entrando e são os grandes responsáveis aí, né, pelas queimaduras, até mesmo pelos processos aí de câncer de pele e também de glaucoma. Então, além da atmosfera fornecer o oxigênio, que é essencial para a nossa sobrevivência, ela também realiza esses dois outros papéis, de proteger da entrada de fragmentos espaciais, além de conter aí a camada de ozônio, que protege da entrada dos raios solares diretamente aí no nosso planeta. Vale lembrar que a camada de ozônio ela é formada pelo ozônio, que é um gás que seria tóxico, mas ele só não causa mal aí aos seres humanos porque ele não está próximo à superfície. Então é importante lembrar que inclusive a gente tem o chamado Protocolo de Montreal, que é um protocolo criado aí por um conjunto de países com o objetivo de reduzir aí os impactos na camada de ozônio. Uma das políticas que já foram tomadas no que se refere a esse fator foi o estabelecimento desse protocolo com o objetivo da eliminação dos chamados clorofluorocarbonos, os chamados CFCs, né? Que são os responsáveis, são gases responsáveis pela degradação da camada de ozônio. Tá? Então a preservação da atmosfera é essencial do ponto de vista de proteção da vida no nosso planeta. Tá? Eu espero que tenha ficado claro. Valeu, falou!